Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vou dar o feedback aqui do trabalhinho de história. Acabei demorando um pouquinho porque tivemos, né, situações de pessoas que não tiveram facilidade em desenvolver, em ter acesso, então eu acabei esperando um pouquinho, certo? Eu quero destacar novamente a importância da correção das atividades. Eu sempre dou dica, volto ao assunto, explico de novo. Eu não só dou o gabarito, né? É uma aula também, não é só passar a resposta correta. A gente vai falando um pouquinho sobre as questões, voltando ao assunto, destacando pontos importantes. Os vídeos ficam disponíveis o tempo todo, porque eu sei que alguns pais ainda continuam na rotina, né? Então o vídeo fica lá disponível para a hora que for mais tranquila, para poder estudar, sentar e fazer as correções, ver as aulas direitinho, ok? Então, assim que tiverem oportunidade, tirem um tempinho também para fazer as correções, certo? Vamos à questão número 1. Ela fala sobre o ritual de mumificação, né? Nós vimos dois estados teocráticos, da Mesopotâmia e do Egito. Os estados teocráticos são estados em que o próprio Deus governa, como no caso do faraó, que era considerado um deus, então ele governava o povo egípcio, e a gente tinha a situação na Mesopotâmia de um governante, os 6 sacerdotes, eles eram escolhidos por deuses. Então a teocracia tem duas situações, ou o próprio Deus governa, ou o governante é escolhido pelos deuses, e os deuses auxiliam, né, orientam os governantes a como deve governar aquela região, que é o caso do Egito e da Mesopotâmia que nós estamos estudando, né? Então, esses dois estados, eles evoluíram acumulando características comuns e peculiaridades culturais que nós estudamos aí ao longo desse tempo. Os egípcios desenvolveram a prática de mumificar o corpo humano, por quê? Porque depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado, certíssimo. Nós vimos a importância que era o ritual de mumificação, porque eles acreditam em vida após a morte e a alma, ela volta. Quando ela volta, ela precisa do corpo dela, novamente, e de objetos que sejam importantes para que ela possa viver após a morte tranquilamente. Então, a mumificação era uma forma de preservar aquele corpo para que a alma encontrasse ele ali o mais preservado possível, certo? Tranquila essa questão. 2. A respeito da antiguidade do Egito e das sociedades da Mesopotâmia, assinale a alternativa correta. Eu vou falar sobre a correta porque a gente descarta de cara a letra A e B. Por que a C está correta? No Egito e na Mesopotâmia, os governantes atuavam na organização dos trabalhos voltados à construção de obras e à produção agrícola. Então, os governantes detinham poder sobre tudo, certo? Obras, produção agrícola, recolhimento de tributos, a regimentação dos exércitos, fortalecimento da religião, legislação, né? Tudo. A questão legislativa era por conta dos governantes também, todas essas esferas, religiosa, administrativa, legislativa, sobre o exército. E eles não tinham que dar satisfação a nada nem a ninguém. Eles detinham o poder e não tinham que sujeitar a nenhuma outra situação, porque o faraó era o próprio Deus. E na Mesopotâmia, os governantes, eles eram escolhidos pelos deuses. Então, eles não tinham que se sujeitar a ninguém, porque eles estavam no topo, né? Eles eram ou um deus faraó, ou escolhido por um deus. Então, eles não tinham que se sujeitar a nada, nem a ninguém. Então, a letra A e a B descartada, né, automaticamente. Por quê? Olha o que diz A. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o poder político dos faraós e reis era superado pela força econômica dos senhores da terra? Não tinham que se sujeitar a isso. Os reis e os faraós detinham poderes políticos e sociais. No entanto, respeitavam o direito sagrado dos súditos em relação à propriedade? Não. Eles não tinham que se sujeitar a nada disso. E a letra D, quem é que de alguma forma anula essa questão aí no sentido de ela estar errada, né? É a palavrinha apenas. Olha só, nessas sociedades a economia girava apenas em torno do comércio? Claro que não. Nós vimos que a agricultura foi muito importante para o desenvolvimento e estabelecimento dessas sociedades. 3. Quais eram as principais atividades econômicas da civilização mesopotâmica? A agricultura e comércio, certo? Inicialmente, o comércio se dava através das trocas, então
Quem produzia cerâmica trocava com quem estava trabalhando na agricultura e produzia cevada, por exemplo. Então, ele trocava o que produzia pelo que não produzia e assim eles desenvolveram as primeiras atividades comerciais, ok? Nós falamos sobre isso também. Questão 4. No mapa abaixo, temos o crescente fértil com destaque para a Mesopotâmia. O crescente fértil é aquela meia-lua que nós vimos no livro didático, volume 1, que pega as duas sociedades que nós estudamos, tanto a Mesopotâmia quanto o Egito. Então, sabendo que o surgimento das civilizações está diretamente ligado à agricultura, marque a alternativa correta. Então, a letra A está corretíssima, né? A terra fértil da Mesopotâmia ajudou ao desenvolvimento da agricultura e ao surgimento das primeiras cidades e civilizações. Corretíssima, né? Foi o rio Tigre e Eufrates que ajudou ali aquele povo a se desenvolver e aos arredores a gente tinha uma terra fértil e que proporcionou o desenvolvimento da agricultura. Então, corretíssima. A letra B diz que na Mesopotâmia surgiram as primeiras cidades, dando início à agricultura. Foi a agricultura, né, a possibilidade de desenvolver, de praticar a agricultura que deu origem às grandes primeiras cidades. Então, é o raciocínio contrário aí, né? Letra C. Na Mesopotâmia, a humanidade surgiu pioneiramente, nós sabemos que não foi na Mesopotâmia. E letra D, a Mesopotâmia tinha solo fértil graças às cheias do rio Nilo? Não, né? Nós vimos que o rio Nilo, ele pertence ao Egito. Então, não tem como a D estar correta. 5. Identifique o nome do principal rio egípcio, era o rio Nilo, e ele era considerado um deus, né? Ele era divinizado por causa do movimento das cheias, que aos arredores, né, do rio a gente tinha as cheias, o vinho material orgânico do sul da África, e aí tornava aquele solo ali aos arredores fértil, proporcionava o desenvolvimento da agricultura, a produção dos grãos, o trigo e a cevada, como eles não entendiam esse processo da cheia, do material orgânico que vinha do sul, eles divinizavam esse acontecimento e aí o rio Nilo era considerado um deus, né? Porque através desse movimento das cheias, eles tinham possibilidade de produzir ali o que eles precisavam para se alimentar. Isso era muito importante para eles na época, por isso era divinizado. Questão 6. Leia com atenção a frase abaixo. A imagem abaixo mostra a parede de um templo preenchida com hieróglifos, que era um tipo de escrita utilizado pelos povos egípcios. Então, o que vocês estão identificando aí eram os hieróglifos, que eram um sistema de escrita utilizado pelos povos egípcios. A escrita era utilizada principalmente para contabilizar os tributos, o quanto cada província produzia, né? Quantos quilos de cevada, quantos quilos de trigo, qual o valor de tributo arrecadado em tal província, registrar acontecimentos e situações que eram importantes, por exemplo, vários hieróglifos eram encontrados, né, nos túmulos dos faraós, com ensinamentos sobre como deveria produzir a cevada, como deveria fazer a colheita, como deveria ser o plantio, a colheita, Então, eram coisas importantes e que na volta da alma e quando ela voltasse para o corpo mumificado e fosse viver após a morte, ela precisaria daquele conhecimento, daquele entendimento ali para poder viver após a morte. Então, eles utilizavam esse sistema de escrita para situações como essa, ok? Que eram importantes para eles na época. Questão 7. Você tem que observar os desenhos feitos nas tumbas aí dos faraós, e foram esses desenhos aí que possibilitaram que atualmente nós conhecêssemos a maneira como era estruturada a sociedade egípcia. Então, vocês pesquisaram aí, identificaram que, óbvio, né, lá no topo a gente tem o faraó, que era o deus governante, após nobres e sacerdotes, soldados e escribas, que foram os primeiros funcionários públicos. Nós falamos sobre isso lá no videozinho sobre os povos egípcios, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, os escravos. E aí tá a pirâmide social para você identificar as classes, ok? De como era estruturada a sociedade egípcia. Na questão número 8, tem o Código de Hammurabi, que é o mais antigo código de leis escritas da humanidade, desenvolvido, né, o código pelos povos da Mesopotâmia, ok? Nós estudamos sobre isso também. 9.
Leia o trecho abaixo com atenção. Salve, ó Nilo! Regas a terra em toda parte, ó Deus dos grãos, Senhor dos peixes, produtor do trigo e da cevada. Logo tuas águas se erguem, todo o ventre se agita, o dorso é sacudido de alegria e os dentes rangem. Olha só, tá falando sobre o rio Nilo e o movimento das cheias, né? Porque é ele que proporciona a fertilização aí do solo, né? Porque ele traz o material orgânico lá do sul da África, como nós já falamos. Por isso que ele é Deus dos grãos, produtor do trigo e da cevada, porque é depois da cheia que o solo se torna fértil e tranquilo ali para a prática da agricultura. Logo tuas águas se erguem, é a cheia, né, do rio Nilo. Todo o ventre se agita, o dorso é sacudido de alegria e os dentes rangem. Então, esse trecho aí fala exatamente sobre o poder criador do regime das cheias e das vazantes do rio Nilo, que deixam no solo um lodo de grande fertilidade. Então, a letra D está corretíssima, ok? Questão 10. Qual característica geográfica possibilitava a sobrevivência dos povos da Mesopotâmia? Nós já falamos, né? A presença dos rios Tigre, esse está errado, Eufrates, ok? Que garantem margens férteis para a agricultura, água para beber e peixes. Então, essa questão aí tá tranquila, nós já falamos sobre ela o tempo todo, né? A importância desses dois tigres para a produtividade agrícola, né? Para a produção agrícola. 11. Na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides, né? Qual era a principal função? Lembra que nós falamos lá no videozinho sobre os povos egípcios, que eles colocaram primeiro a mastaba, que era como se fosse um bloco de pedra do tamanho de um apartamento. Por quê? Porque eles não queriam que os saqueadores tivessem acesso ao corpo mumificado e aos pertences, porque o corpo não poderia ser mexido, tocado, profanado de forma alguma. E os pertences eram importantes para que aquele sujeito ali, após a morte, tivesse tudo que fosse preciso para que ele conseguisse sobreviver após a morte tranquilamente, certo? Então, olha só, aí tá dizendo na letra D que é para proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte, exatamente. Aí eles colocaram a primeira mastaba, não estava bom? Colocou a segunda, a terceira, a quarta, até formar a pirâmide em forma de degraus, como essa que você está vendo aí, pequenininha, logo à frente, certo? E ao longo do tempo, eles resolveram unir a ponta, né? E formou a pirâmide triangular, como você está percebendo aí, ok? Essas aí são as pirâmides de Gizé, são sobreviventes até hoje. Quem tiver oportunidade um dia de viajar, né? Aí é um lugar super interessante, cheio de história e curiosidade, ok? Então, essa questão está muito tranquila, porque o objetivo principal da pirâmide é proteger e conservar aquele corpo que não poderia ser profanado, e aqueles objetos eram muito importantes para que o sujeito o encontrasse após a morte, para que ele pudesse viver ali tranquilamente, ok? A religião predominante no Egito e na Mesopotâmia era politeísta, nós falamos sobre isso, né? Eles acreditavam em muitos deuses. Tudo que era importante ou que eles não conheciam ali o processo, como a cheia do rio Nilo, né? E tudo que era importante e sagrado, a terra era sagrada, era através dela que eles conseguiam alimento, que eles produziam os seus alimentos, praticavam a agricultura, então ela era divinizada, né? O rio Nilo era um deus, o faraó era um deus, a colheita era divinizada pelos mesopotâmicos, né? Então, tudo que era importante para eles ali na época, para a sua sobrevivência, ou que eles não conheciam, não entendiam como funcionava, eles divinizavam, tornavam-se deus. Então, eles tinham vários deuses, como nós falamos. Então, a letra C está muito tranquila também. 13. Os mesopotâmicos utilizavam a escrita cuneiforme, principalmente em seus documentos religiosos e civis. Essa forma de escrita ela era uma representação figurada evocando coisa ou ser, ok?
Então, não é um sistema de escrita como nós conhecemos, com as letras, né, que nós conhecemos, toda a ordem alfabética que nós conhecemos. Eles evocavam coisas ou seres ali através das suas representações, e ela tinha esse significado aí para os povos da Mesopotâmia, ok? 14. Na divisão clássica da história, a pré-história é considerada o período anterior a qual fato? Nós vimos isso em sala de aula, que foi o surgimento da escrita aí, que fez um rompimento entre pré-história e deu início à história, ok? O desenvolvimento, o surgimento da escrita, tem até uma crítica, né? Como se as sociedades que não desenvolveram esse sistema de escrita não tivessem história, como se pré-história fosse uma coisa inferior à história. Nós vimos essa crítica aí durante os estudos, até em sala de aula mesmo, né? Mas o que nós temos que entender é que a história, né, os autores, os livros, vão trazer a escrita aí como um marco entre pré-história e história, ok? E na questão 15, desculpa, na questão 15, vem falando aí sobre os fatos aí percorridos durante o tempo histórico e que chegou aí a nossa organização. Então, você tem que numerar de 1 a 4 as imagens, conforme a sequência dos fatos percorridos, né, pela humanidade, para se chegar a esta organização que nós conhecemos atualmente, né? Lógico que transformações e desenvolvimentos, mas a gente sabe que primeiro foram os bandos, que formaram posteriormente suas tribos, elas desenvolveram posteriormente suas aldeias, e aí surgiram as primeiras cidades, ok? E nós estudamos duas sociedades muito importantes aí, que foram as sociedades egípcia e mesopotâmica, certo? Eu espero que eu tenha conseguido fazer uma explicação aí tranquila para vocês, voltar aos assuntos, destacar as questões que eram importantes, e eu quero ressaltar novamente a importância de fazer essas correções, ok? Bons estudos, espero que fiquem todos bem e uma ótima semana para vocês. Até mais!